Tudo pronto? Boa tarde, senhoras e senhores. Esse é o programa Café com a Guarujá. Eu sou o Robson Lunardi, estou falando aqui da cidade de Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência em qualquer lugar que você esteja, seja aqui nessa cidade encantada, cidade cultural, cidade aconchegante, que trata todos bem, cidade acolhedora, cidade do Museu Ar Livre, cidade das esculturas do Paredão, a cidade dos cartões postais, como é a nossa igreja matriz, a cidade da janela furada, um cartão postal, o Morro da Igreja. É um cartão postal estadual, uma das paisagens mais bonitas do Brasil está aqui em Orleans. Se você estiver fora daqui, na América, na Europa, na Ásia, na Oceania, em qualquer lugar do mundo, em qualquer planeta, em qualquer galáxia, seja bem-vindo. A partir de agora, o Café com a Guarujá. Passo a conversar com o Dr. Henrique da Lapa, assessor jurídico da Prefeitura de Grão-Pará. E Grão-Pará hoje está de aniversário. Parabéns para você, parabéns a você, grão-paraense, cidade vizinha, cidade irmã de Orleans. Eu não sei se Orleans é filha de Grão-Pará ou é mãe de Grão-Pará, é uma discussão muito bonita essa. E nós vamos conversar a partir de agora com esse advogado respeitado, gestor do Grupo Damásio. Muito boa tarde, doutor, seja bem-vindo, satisfação conversar contigo, receba as nossas homenagens, rapaz. Boa tarde, Robson, o prazer é todo meu, é um prazer imenso, é uma dificuldade falar da gente, mas é um prazer imenso poder falar um pouco da minha história, da minha atual função e daquilo que vivi até hoje. Prazer imenso, muito obrigado pelo convite. A minha filha, as duas, te mandam um abraço fraterno e acreditam a você e a Damásio. É um instituto, é uma fundação, depois explica mais, mas elas acreditam ter passado na primeira, como é que diz? Na primeira vez na ordem dos advogados do Brasil ao trabalho de vocês. Exatamente, essa é uma das minhas funções, vamos dizer, a função empresarial que eu atuo, né? O Damásio Educacional é um grupo de educação originalmente de São Paulo, é uma rede de franquias, então em cada região eles procuram algumas pessoas de destaque para representar a marca e também atuar na região, né? Eu fui o escolhido, enfim, passei por um processo seletivo na sede do Damásio em São Paulo e então, em função disso, represento o Damásio Educacional em Criciúma e região, né? O que seria o Damásio Educacional? É uma rede de educação basicamente jurídica, né? Um dos principais focos nossos é na preparação para a OAB, as quais as tuas filhas passaram conosco, né? Então a OAB é feita de duas fases, primeira e segunda fase, e a gente atua nesse segmento. E que dificuldade, né, doutor? Cada vez mais a gente vê essa guerra, acho que esse é o termo, jurídica, dos alunos que não passam, dizendo que cada vez está ficando mais apertado o nó da prova do OAB. Um advogado estuda aí 5 anos de esforço, dedicação, e depois tem que passar pela maior barreira e vai uma, duas, quantas pessoas que passam a vida e não chegam lá, né? Como é que é essa fase aí? Como é que vocês avaliam? Isso é psicológico, é conhecimento, é a soma dos dois? Como é que o índice de vocês é tão alto? É a soma dos dois, na verdade, né? O primeiro ponto que tem que ser dito é que a faculdade ela não é a única razão de ser aprovado ou não. O ensino jurídico nas faculdades ele tem uma função mais teórica, dogmática e não prepara somente para a OAB, mas para um concurso de procurador, de promotor, de juiz. Então, a faculdade não é o único indicativo de que pode ser aprovado ou não. Por isso que existe a soma também do estudo que é feito em casa, do aluno, de um curso preparatório que tem que ser dedicado e também do fator psicológico, que é muito importante, né? Muito embora o aluno estude a fio 5 anos na faculdade, mais 1, 2 anos uma preparação, não é por conta disso apenas que na hora ele não fique nervoso e aí acabe dando o famoso branco, né? Enfim, são fatores que são somados e a nossa instrução ela tenta tornar uma rotina de estudos de forma bem estruturada para que a gente consiga dar o melhor conhecimento.
E tem professor lá, minha filha me mostrava assim, gente, eu às vezes ia lá, via ela estudando, porque são verdadeiras aulas de história, né? Falam lá do direito romano, isso aqui é hoje porque lá quando foi feita essa lei, foi lá em tal lugar. É uma aula bonita, assim, a gente gosta de ver, para quem gosta um pouquinho de história, não. O direito é muito bonito, né, doutor? É verdade, para ti principalmente, né, Robson? Historiador, quem te Mas, é verdade, é verdade. Mas é, Se vai eu sou olhar, apaixonado por história. tendo aula lá de batalhas em Roma, como é que era a crucificação, que existiam, não é assim, crucificou, não, tinha um processo, né? Me parece assim que o direito é uma ciência, ela é humana, completamente humana, né? Não tem Sim. nada de exato. A gente chama de ciência social. Né? Ciência social. Isso, é uma ciência social. A história é apaixonante, assim como tu, que com certeza gosta muito, eu também sou apaixonado por história. E falasse em Roma, é da onde vem a nossa história jurídica, vem de lá, Roma, Alemanha, desses pontos em que a gente se baseia ou se baseou para criar o direito que atualmente se aplica no Brasil. Né? Eu não sei qual foi o livro que eu li, ou um artigo, mas que disse sim, que Jesus Cristo aquilo lá era a democracia na essência. Exatamente. Quando Pôncio Pilatos disse, olha, eu não estou vendo nada para condenar o homem aqui. Mas quem condenava era o povo. O povo, né? Aquilo era um tipo de julgamento do fórum nosso aqui, uma espécie disso. O povo, quando tem porque vocês vão lá para o fórum também, tem momento que o povo vai lá, né? Sim, sem dúvida alguma, que é o júri popular, né? É um momento em que a população pode dar o seu voto, né? De absolvição ou condenação. É claro que a quantidade de sentenças, 5, 10, 15, 20 anos em que a pessoa vai ser condenada, quem aplica é o magistrado. Mas, no entanto, a absolvição ou condenação, quem fala é o público, né? E a história é exatamente essa, tornar público um ato vem daí, né? Então dou fé, torno público vem da história romana, sem dúvida alguma, essa é a origem e é bem como tu disseste, quem manda é o povo. Linkar lá com o julgamento de Jesus Cristo de novo, no fórum hoje, porque é raro ver julgamento sendo o júri popular, que chama. Popular. Quando é que vai para júri popular? Crimes hediondos e contra a vida. Então, crimes contra a vida, eles devem ir a júri. Então, homicídio, né? Seja ele, enfim, as qualificações que existem dele, né? Estupro, salvo engano também, eu não sou especialista na área criminal, mas acredito que sim. Então, qualquer crime que atente contra a vida, ele vai a júri popular. Aí se formam, né, se chamam os jurados, se forma toda a estrutura. É claro que antes mesmo no processo de a júri existe a fase de pronúncia ou não pronúncia, que é uma fase apenas restrita ao juiz. Então é uma sistemática, né, um processo complexo que tem que ser seguido. Né? Então, é interessante. Essas são as primeiras palavras do Dr. Henrique Lapa, ele é assessor jurídico lá de Grão-Pará. Eu quero pedir para as minhas amigas dono de casa, não está aqui, porque saiu, hoje era para o doutor estar em Grão-Pará, logo em seguida vai ter início uma live lá de Grão-Pará celebrando, e o prefeito esteve hoje ao meio-dia, o Hélio Berton, esteve aí falando conosco num outro programa que é aqui da rádio e conversou conosco. Eu quero pedir então que logo depois da nossa live todo mundo segue para Grão-Pará lá na prefeitura, que vai estar se conversando lá sobre o município. O doutor não tá aqui embaixo no carro. Vai ser o quê? Uma cesta? Uma cesta, sim. Uma cesta lá de Grão-Pará, pode ser? Coloniais, claro. Uma cesta lá de Grão-Pará com produtos coloniais é aquela que o Elinho já trouxe uma vez aqui, lembra? É uma coisa fantástica, muito bonita a cesta, caprichada. Quero pedir então, quem tiver em casa, vai lá, compartilha. Deixa uma mensagem, deixa uma pergunta com o doutor, se quiser perguntar alguma coisa a respeito dos assuntos jurídicos, nós vamos juntos. Agradecer, tem um vinho aqui também chegando. O Bianco também trouxe. Esse aqui está aqui, mas aí tem a cesta também, só para dizer que vem um vinho Bianco junto com a cesta. Logo depois, já é compartilhado aqui, pode passar amanhã e pegar o material aqui na rádio. Muito obrigado a todos que já estão conosco.
Caso aqui do Geliardi Baggio, lá do Rio das Furnas. Boa noite. A Marlene Baggio já está conosco. Santa Clara. Muito obrigado. A Ana Carolina Bonetti, Sim. lá do Grão-Pará, assessora de comunicação, grande jornalista. Eu não sei se é jornalista, mas é dos jornalistas que eu conheço da região. Está naquele grupo do Andar de Cima, dos melhores. Muito obrigado, Ana. Puder passar lá para o grupo, pedir para o pessoal compartilhar, vamos brincar juntos, tem uma cesta especial que vai ser sorteada logo depois aqui do programa. O doutor nasceu aonde? Eu nasci em Braço do Norte. Em Braço do Norte. Exatamente. Na praça? Na praça, em Braço do Norte, no Hospital de Braço do Norte. Isso, mas a casa de vocês ali na Braga, quem é que é da tua época ali? Brincava com quem? Brincasse do quê quando era pequeno? Tudo que uma criança faz. Hoje em dia uma criança faz celular, né? O que tinha? Na época, exatamente. Eu sou de 86. 86. Então, Robson, cansei de ter esse morro de carretilha, né? Hoje o que se fala, a gente vê sobrevivente daquela época, né? Com as regras que se tem hoje, né? Então, você pode atravessar uma rua, se descer de carretilha sem freio, se jogava bola de pé descalço no chão. Tempo gostoso, tempo bom, né? Nisso, como é que avalia esse mundo contemporâneo de agora? As crianças têm a mesma felicidade? Deve ter ralado o joelho. Sim, inclusive há poucos dias ralei o joelho, uma aventura que fiz de bicicleta, depois a gente pode até tratar sobre isso. Teve Fernando Freitas aqui conversando conosco esses dias e contou um caso, a gente fala mais lá. Estudasse aonde em Braço do Norte? Em Braço do Norte, estudei no Colégio Dom Joaquim. Dom Joaquim. No centro de Braço do Norte, né? E completei a minha formação em Tubarão. O que pensava nisso aí quando era pequeno? Pessoal, a gente sempre se espelha nas pessoas que dão um exemplo, na verdade, né? Então, assim, sempre tive um contato muito próximo com o direito. Sempre tive um contato muito próximo com o direito. Apesar de embrenhar-se em outros caminhos, empreender, como existe em Criciúma, outras situações que já tentei, né? O direito sempre foi um local onde voltei. Involuntariamente. Então, fatalmente entendi que o direito sempre foi uma segurança para mim também, mesmo que inconsciente. E o direito, me diz uma coisa, o que te atraía, o que te atrai no direito? Eu vejo assim, pega um advogado igual o Bertilo, lá em Braço do Norte, o Dr. Mário, que eles vão por um fórum, vão por um júri popular e fazem um esparramo lá, que, meu Deus do céu, né? Não vamos pegar o caso do Bertilo, vamos pegar na televisão, né? A gente olha uma novela e vê assim naqueles julgamentos e vê, como essa pessoa fala bem. O que te atraía naquele tempo? Existem dois tipos de advogado, aquele que fica mais num trabalho no papel e outro que faz, onde a hermenêutica do discurso, a persuasão da palavra fala mais alto, me parece, é isso mesmo? Qual é que gosta mais? Qual é que é a tua vocação? Na verdade, o direito ele funciona assim. Todo advogado ele tem por essência o interesse ou a função de defender direitos ou defender interesses. Então, a nossa função basicamente é defesa. Fatalmente se ingressa com uma ação para defender um direito que não foi fruído, um direito que foi prejudicado, ou até mesmo para defender alguém que está sendo processado. Mas, na essência, nós temos a nossa essência é defender um direito, defender um interesse, né? Isso sempre que me motivou, Eu, como disse, já não atuo muito na área criminal, como tem o Bertilo Borba, como tem o Valmir Isidório, como tem outros advogados em Braço do Norte que são excelentes advogados. A minha atuação ela é mais na esfera pública, então na esfera tributária, ou seja, desonerar uma pessoa que paga muitos tributos, defender um ente público, como venho fazendo agora, e outra atuação que tem muito na área de direito trabalhista também. Então, defender os interesses, seja da empresa ou do trabalhador, né? Mas, como disse, na essência é sempre defender um interesse, sempre defender um direito, né? O advogado tem praticamente essa função. Quem vai estudar o direito não fica somente, vou fazer direito para ser advogado. Quer dizer, todo o complexo da justiça
É a área de direito, dá para dizer, doutor? Exatamente. Então, se faz a graduação em Direito para que tu possa ser advogado, promotor, juiz, procurador, defensor e outras funções ligadas a concurso público. Praticamente todas elas exigem, né, como o próprio delegado Ulisses, também é necessário que se faça a graduação. Né? Então, Um delegado tem que ser advogado. óbvio, obrigatoriamente, sem dúvida alguma. Obrigatoriamente. Promotor tem que ser advogado. Não, advogado não, desculpa, bacharel em Direito. Bacharel. Bacharel em Direito. Qual é a diferença entre advogado e bacharel? Você se forma em Direito, você é bacharel em Direito. Depois se faz concurso para ser delegado ou se faz a prova da OAB para ser advogado. Se faz concurso para ser juiz, promotor, delegado, se faz a prova da OAB para ser advogado. A prova da OAB não é um concurso, né? É como se fosse, mas não é um concurso. Se vê alguns depoimentos lá na rede social dizendo que ela é mais complexa, talvez, que um concurso, né? ou tão quanto. Exatamente. A dificuldade é muito grande. A título da última prova da OAB, ela teve uma reprovação imensa. Da última prova que existiu. Ela foi há uns 2 finais de semana atrás, eu não me recordo agora exatamente qual foi a data dela. Foi a primeira prova após a pandemia e ela teve uma reprovação gigante, enorme. Não foi soltado em nada o nó que amarra. Não, pelo contrário. As pessoas sentiram uma cobrança maior, uma cobrança mais intensa da OAB. Né? Nesse tempo de pandemia, como é que está a vida do advogado? Como é que ficou a justiça? É evidente que foi afetada. É evidente que foi afetada, sem dúvida alguma. Pelo menos vários advogados. Existem clientes mensais em que as empresas contratam os advogados para prestar assessoria. Nada mais justo do que isso. E é evidente que com uma limitação de recursos das empresas acaba afetando também os advogados que têm essas contratações. Né? Talvez não foi uma área tão afetada quanto outras, como o comércio, que teve que fechar as portas, porque a justiça ela se manteve aberta. Né? O fórum, o trabalho home office continuou, mas sem dúvida alguma houve um prejuízo bastante significativo para a nossa área de conhecimento. E é aquilo que as empresas dizem, que a pandemia veio adiantar um processo que estava sendo gestado, que era o de home office, ou então de atendimento virtual. Ele se tornou realidade. O que acrescentou, o que mudou na rotina da justiça? A análise que eu faço, sem dúvida alguma, adiantou um processo que aconteceria, quem sabe, daqui 10, 15 anos. A exemplo disso, audiências virtuais. Né? Então, assim, audiências eram feitas todas presenciais antes da pandemia. O que é uma audiência? O juiz no seu gabinete, ou em um local que ele entenda como sendo devido, os advogados, cada um nos seus escritórios, com os seus clientes, em locais distintos. A gente pode estar fazendo uma audiência da Alemanha, um outro da Itália, outro do Brasil. Entra numa sala virtual como se fosse uma reunião normal e se faz audiência nesse ambiente. Quer dizer, aquilo que a gente ouvia na televisão, que uma audiência do Fernandinho Beiramar, que eu acho que era o caso mais vistoso aí no direito, tinha que pegar ele lá numa prisão no norte do Brasil, pegar todo um aparato de polícia, de avião, até trazer do fórum. Isso hoje é virtual? Hoje é virtual, sem dúvida alguma. Era uma fortuna, né? Sim, inclusive algumas audiências que participei no Fórum de Orleans, os presos estavam no presídio, na penitenciária. Lá em Criciúma, a audiência foi aberta aqui. Um dos advogados não quis se deslocar até Orleans, fez audiência de Tubarão. Eu vim até Orleans porque era mais próximo, outro colega veio de Lauro Miller e a gente fez a audiência dessa forma. Atendemos todos os requisitos, não há nenhuma nulidade nisso, as pessoas se entendem, conseguem se comunicar, o ato é menos custoso, mais barato, mais rápido, não existe deslocamento de ninguém, necessidade de buscar. Antigamente, se eu fosse necessário, eu ia até Tubarão fazer uma audiência, praticamente se perdia a manhã inteira para isso. Braço Norte a Tubarão, depende do horário, 45 minutos até fazer audiência, mais meia hora até voltar, mais 40, acabou amanhã. E hoje eu ligo, dou 2 cliques, faço audiência e estou em casa.
Em 20 minutos? 20, 30 minutos você consegue fazer um ato. Claro, depende da sua complexidade, mas normalmente sim, não são atos compridos e o deslocamento, a necessidade de se deslocar era muito ruim isso, né? Hoje é muito mais fácil. 2 cliques eu estou na audiência, 2 cliques eu saio da audiência. E não tem nenhum prejuízo aí com a justiça, com esse, como é que eu vou dizer, esse contato de olhar nos olhos, de sentir a presença, dizem que o corpo fala, né? Isso não tem prejuízo na justiça? Existe algum prejuízo, principalmente nas audiências em que deve-se ouvir as testemunhas, né? Henrique, é uma análise que eu faço. Sim. É longe de mim aí contra a CNJ, outros tipos de situação, mas existe sim uma dificuldade em entendimento das testemunhas, uma possibilidade de orientação. Isso pode sim prejudicar um pouco a justiça que deve ser feita, né? Mas são aí, infelizmente, as consequências. Lógico que todo início de processo vai ter algum problema, mas o futuro vai caminhar para isso. Sem dúvida. Isso vai dar mais agilidade também na justiça, que pelo que a gente vê aí em qualquer rede social, um dos problemas da justiça é a morosidade. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Processos, comumente, eles demoram de 5 a 8 anos na vara, mais um tempo no Tribunal de Justiça, mais outro tempo em STJ, STF, se eventualmente for ele chegar até o STF. Então, sem dúvida alguma, é normal o processo demorar em 10, 8, 12 anos. É normal isso acontecer. O que um advogado estuda? Como é que é a espinha dorsal da carreira do direito? A gente, todo advogado, tem contato com o que se chama de vade-mecum. Vade-mecum seria um compilado das legislações que são mais aplicáveis. Então a gente sempre começa a estudar pela lei maior, que se chama, que é a Constituição Federal, e dali se segue para Código Civil, não necessariamente nesta ordem, né? Só de forma exemplificativa. É lei. Código Civil, Código Penal, Processo Civil, Processo Penal, CLT, e assim a gente vai indo, cada legislação, cada área do conhecimento tem o seu código, basicamente isso, né? E uma outra forma, as fontes que nós chamamos, as fontes do direito, uma delas é a jurisprudência também, né? Que são decisões de tribunais sobre determinados assuntos. Por exemplo? Vamos pegar um exemplo agora, até saiu no Fantástico há pouco tempo, a questão do Fux, né? O nosso ministro do STF, que decidiu que deveria, se o Estado, União, pagar um remédio para uma criança de 2 anos que tinha o ELA, eu acho que era isso, AME, desculpa, aquela doença chamada AME, e o custo do tratamento seriam 10 milhões de reais. Uma dose, 10 milhões de reais. Acho que a audiência com certeza deve ter visto isso, né? Por que isto é notícia? Pela repercussão que causa em outros pedidos de medicamento. Então quer dizer que se alguém tem a mesma doença, e com certeza tem, porque pelo que o Fantástico mencionou, uma pessoa a cada 10 mil que tem essa doença, ou seja, outros pedidos vão chegar, e não só do caso da doença chamada AME, mas de outros casos. Ou seja, se abre uma brecha para o acesso a medicamento, à saúde, enfim, que é o que é chancelado na Constituição Federal. Isso é uma jurisprudência. Assim como tem sobre Código de Defesa do Consumidor, Porque se essa doença, vamos dizer assim, vamos pegar uma coisa mais simples aqui, eu entrei com uma doença chamada reumatismo, que apareceu em mim, eu vou pedir, a Secretaria de Saúde vai dizer que não pode dar porque não está na lista. Isso eu continuo seguindo. Que não deu, o advogado entra com um pedido no Estado. Exatamente. Saiu do Estado, vai para o Supremo, termina no Supremo Tribunal Federal, que deu a jurisprudência que aquilo vai valer para todo caso, é isso? Não é que vale como referência, é uma fonte que a gente usa para fazer nosso pedido. Então, tudo começa assim, eu tenho uma doença, não tenho condições de comprar um medicamento, eu vou e peço isso à Secretaria de Saúde local, como acontece em Grão-Pará, por exemplo. Por alguma razão, a Secretaria de Saúde nega esse medicamento. Acaba por aí, a população pode ficar desassistida? Não, ela pode sim fazer uma ação judicial, que se recomenda fazer contra o Estado e a União, não contra o município, porque é o ente mais pobre dessa situação, vamos dizer assim, é o que menos tem recursos em toda essa cadeia União, Estado e município.
Então, geralmente se faz uma ação contra o Estado e União para que esses dois entes paguem os medicamentos. No caso dessa doença, dessa jurisprudência que eu acabei de comentar, ingressaram na Justiça Federal, acho que foi em Brasília, salvo engano, e foi até o STF para que o STF julgasse. Diga-se de passagem, assim, uma das reclamações que tem na Justiça aí é do Supremo Tribunal Federal. E o doutor disse, não vou dizer que reclamações, são reclamações ligadas à classe política, que eles têm dado lá, talvez esse é o termo, jurisprudência, que tem ido contrário a quem pede ou a quem diz que estão legislando, que estão entrando no lugar do Congresso Nacional, não interpretando leis, fazendo leis. A gente fala disso logo em seguida. Quero agradecer a todos que estão conosco na 92.9 FM. Muito obrigado aí por sua audiência qualificada. Estou aqui conversando com o Dr. Henrique Lapa. Ele é assessor jurídico do município de Grão-Pará. E Grão-Pará hoje está em festa, está celebrando 63 anos de aniversário. Não sei se Grão-Pará é filha de Orleans ou Orleans é filha de Grão-Pará. A grande colônia Grão-Pará foi o primeiro povoamento, foi o primeiro assentamento, modelo que tivemos aqui na região sul. Muito obrigado aí por sua audiência e a gente volta em seguida. Para quem está conosco na rede social, muito obrigado aí por sua audiência. O Dr. Henrique trouxe uma cesta especial, está aqui, amanhã pode vir aqui buscar. Tem o vinho Bianco aqui que o Iago pegou e trouxe só para deixar um brinde aqui em cima da mesa, mas tem vinho especial na cesta lá do Grão-Pará. Agradecer a todos que estão. Quem compartilhar ou quem deixar uma mensagem aqui vai estar concorrendo a essa cesta especial que o doutor trouxe aqui. O Geliardi Baggio está por aqui. A Ivone Machado, da Santa Clara. Boa noite, Robson. Boa noite e ao entrevistado. Parabéns aos amigos do Grão-Pará. Muito obrigado a Ivone Machado. Ana Carolina Bonet está te mandando uma salva de palma. Grande, Henrique da Lapa. Michel Demétrio, lá da Alemanha. O pessoal diz de onde é que está falando, tá? Que é mais fácil para ter uma geografia aqui do programa. Michel Demétrio, boa noite. Da Alemanha, está te mandando um abraço. Olha só. A dona Rosa Maria Casteller Gabriel, lá do Turvo. Mandando um abraço, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Ana Carolina Casagrande. Sim, minha só sim, foi em Criciúma. Opa, muito obrigado. Grande doutor Henrique, parabéns pela explanação do conteúdo. O senhor é ótimo. O Murilo Kilcamp Nielsen. Famoso vice-prefeito de Grão-Pará. Ô Murilo, que bom te ter aqui. Parabéns para ti, para toda a tua cidade. Cidade aconchegante, que recebe bem as pessoas. E tenho a impressão que tem a melhor fotografia, os maiores cartões postais de Santa Catarina estão na cidade vizinha, na nossa cidade, dá para dizer assim, né? Parabéns, Henrique, você é um grande profissional. A Cida Danielski está te mandando um abraço, dando uma boa noite. A Viviane Della Justina, muito obrigado. Está aqui conosco. A Cida, a Regina De Pieri. Reginaldo De Pieri, boa noite, das Pedras Grandes. Um abraço, Reginaldo, muito obrigado. Aqui pela presença qualificada, a Beatriz Regueto, boa noite, um abraço, doutor Henrique, ótimos esclarecimentos, muito bom esse programa. A Josiane Erec Marcos, acho que é isso, né? Muito obrigado. Walter Orben, vereador gigante aqui de Orleans, boa noite, parabéns pela entrevista, doutor, parabéns pelo esclarecimento. Márcio Chander, muito obrigado. E a todos que estão aqui conosco assistindo, pode deixar uma mensagem, fazer alguma pergunta. O Otávio, grande, doutor Henrique, parabéns pela entrevista, abraço. A Ivonete Rodrigues, boa noite, parabéns pela entrevista. A Ivonete está se formando nesse momento na Faculdade de Direito. Ela pergunta como é que está o direito nesse momento. Tantos ali, eu lembro que eu morava no Braço do Norte, tinha o Vartinha, Mário. e mais 2 ou 3 advogados. Sim. Hoje quantos tem? 30. Mais.
Hoje em Braço do Norte, É. eu posso estar errado, mas mais de 150 advogados em Braço do Norte nós temos. 150? Posso estar errado, mas sim. Muitos não atuam mais, mas na OAB com registro ativo, ou que já estiveram com registro ativo e por alguma razão não atuam mais, sem dúvida alguma. Robson, vamos fazer uma média rápida aqui. Unisul, Braço do Norte, Unisul Tubarão, Unibave, nós estamos falando em 40, 80, praticamente 120 bacharéis em Direito que são formados a cada semestre na nossa região. Certo. Agora a pergunta que faz há espaço para todo mundo? Há espaço e sempre há para um bom profissional. O bom profissional sempre vai ter destaque. Então não importa a área que a colega ouvinte ela atue ou ela pretenda atuar. Se ela tiver com qualidade, sem dúvida alguma, vai ter destaque na profissão. De que jeito? Antes não existia tanta demanda? O que mudou? Existe muitas demandas, hoje a vida está muito mais dinâmica, né? Certo. Mas eu acho que o que tem que se pensar em uma pessoa que está começando agora a atuar no direito é sempre, primeiro, né? Pensar como defender melhor o seu cliente, o interesse do seu cliente, como entregar valor para ele e para as outras pessoas, né? Hoje existem formas de fazer isso. Instagram, Facebook, a gente consegue entregar muito valor com reportagens, com notícias, com informações relevantes. A gente consegue se entregar muito valor. E o universo devolve de alguma forma. Assim, é uma forma que eu entendo como sendo uma interessante. Outra forma, sempre esteja em movimento, né? Não fique apenas nas matérias pontuais e normais, né? Eu quero agradecer a todos que estão conosco na nossa rede social. Muito obrigado, de uma maneira muito fraterna, ao pessoal da 92.9 FM, que já estamos de volta. Dá um abraço. Tem coisas assim na vida que a gente às vezes para. Sabe quem é que está vendo esse programa, cara? Pedro Simon. Conhece? Conheço. Pedro Simon foi governador do Rio Grande do Sul, foi talvez dos maiores vultos do direito, né? Sim, eu ia falar isso. Do direito, mas da política, os discursos dele memoráveis. Deixa eu ver quem está falando aqui. Oi, Robson, tudo bem? O meu celular foi ligado hoje. Nós estávamos na praia sem luz. Uma doideira ficar sem energia. Vamos combinar. E aí falou mais alguma coisa aqui, parabenizando pelo programa, te dando um abraço e dizendo que o direito, eu tive algumas conversas com o senador, estive na casa dele e coisa, mas ele está vendo o programa aqui, eu acho que é a primeira vez, eu não posso deixar de fazer esse registro aqui com todo o sentimento de apreço, de admiração, de carinho, de alegria, de amizade, de contentamento em ter o senhor aqui. Eu me sinto honrado com essa audiência muito mais do que qualificado. O senhor é um mestre maior e é um político que nesse momento de turbulência na política, só bebendo na sua fonte para que a gente tenha um Brasil melhor. Muito obrigado, eterno senador. Nós estamos voltando aqui com a 92.9. O Iago me deixou aqui um recado para falar. Eu preciso falar ao amigo produtor rural. Amigo produtor de milho da região de Orleans, está procurando rentabilidade e segurança na sua lavoura? Então corre para a Cooper Auri Verde de Orleans e adquira a melhor genética e biotecnologia em sementes de milho. Além do portfólio vencedor que a NK detém, ainda está sempre inovando e trazendo lançamentos. E o mais novo integrante da marca é o híbrido NK520 VIP3, uma proposta de versatilidade entregando ao agricultor ótima produção de grãos e silagem de qualidade,
altíssima sanidade foliar de colmo, assim como ótima tolerância à cigarrinha, material com alto peso e qualidade de grão e ótima estabilidade. Reserve este híbrido inovador na Auriverde de Orleans. A semente é limitada, não deixe de plantar segurança. Corre lá. Nunca fosse lá na casa da avó trabalhar na roça? Na roça, não. Não trabalhei na roça, não tive essa oportunidade, Robson. Mas fosse, eu entendo. Não, mas não, na casa da avó foi muito, colher laranja crava no inverno, mas sapato lá, nunca, nada. Não, trabalhar na roça não foi. Agora, naquele espaço eu me embreguei no meio muitas vezes. Mas para brincar lá. Ah, sim. Quer mobiliar sua casa com o seu jeito? Conforto e funcionalidade você encontra na Tutti Ambientes. Sala, quarto, escritório, cozinha, banheiro, bar. Atenção! Todos os estofados da loja durante o mês de julho com 10% de desconto. Repetindo, atenção! Todos os estofados da loja durante o mês de julho com 10% de desconto, em 18 vezes no cartão sem acréscimo. Na hora de mobiliar o seu lar, visite a Tutti Presentes e Decorações. Tutti Ambientes, né? Tutti Ambientes. Na rua Aristiliano Ramos, aqui no centro, bem do lado da igreja, 72. Telefone 3466-3637. Perfeito, tá, gente? Tutti Ambientes tem toda a linha de estofados nesse mês de julho. Se você quiser comprar um estofado, vai na Tutti Presentes. Negocia, olha o preço dos outros, vão ver que o melhor preço é lá. Fazem 18 vezes no cartão. Nós estávamos falando antes do intervalo comercial a respeito do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia que ele tem... Qual é o papel do Supremo? O Supremo, basicamente, ele tem a função de uniformizar entendimentos. Praticamente é isso, né? A função dele, então, em outras palavras, chegam lá algumas discussões, basicamente sobre o direito em si, né? Não sobre questões de fato, mas sim sobre discussões jurídicas, e ele tem que dar um entendimento sobre aquela matéria, sobre aquela situação, né? Fatalmente chegam lá matérias, claro, que são de repercussão geral, ou seja, que atingem a toda a sociedade. Então, Se teve uma briga de marido e mulher aqui, não é que vai lá pedir para o Supremo resolver o caso. Não, essa discussão ela não vai chegar lá, mas sobre alguma situação de direito, talvez sim, alguma briga jurídica apenas, né? A gente diz que os fatos eles são decididos até o TJ, Tribunal de Justiça, em Florianópolis. Então, basicamente, a estrutura é essa. Nós temos as varas aqui em Orleans, existem algumas varas, primeira, segunda, civil e criminal. Depois dessa instância existe o Tribunal de Justiça, que já é sediado em Florianópolis. Depois o Tribunal de Justiça, o STJ, e depois o STF. No entanto, não é toda a matéria que vai chegar até Brasília. STJ e STF, não é toda a matéria que chega até lá. Apenas aquelas que nós costumamos dizer que são aquelas de repercussão geral, ou seja, aquelas que têm que o seu entendimento, a sua decisão, ela vai se aplicar para mais pessoas em todo o país. Basicamente é isso. E algumas, claro, que talvez trazem mais público, são mais entoadas na mídia, são as questões de foro privilegiado. E aí a gente tem decisões sobre o presidente da República que são apenas no Supremo Tribunal Federal, né, por conta do foro privilegiado. Então, vamos pegar aqui... Isso daquela briga sempre dos políticos lá dentro do Senado, do próprio presidente, Sim. Um falando coisa feia para o outro até. Exatamente, é um processo político... É porque quem julga o presidente da República é o Supremo. É o Supremo, exatamente. Então existe, evidente, a gente sabe disso, um jogo político muito grande em Brasília. A gente tem as estruturas do judiciário, executivo e legislativo. Então, Bolsonaro, que sem tomar partido político, ele é o chefe do executivo hoje, né? O judiciário, eu por um lápis não me recordo quem é o presidente do STF atualmente, e ele representa o judiciário e o legislativo fica com o Congresso Nacional. São as Fux, né? É o Fux, acredito. Não quero errar, mas... E o Congresso Nacional representa o Legislativo.
Não puder ajudar, ajuda. Então, isso, por favor. Então são os três poderes, né? São harmônicos e independentes entre si. Só que quer dizer o harmônicos? Essa palavra aí a gente sempre ouve. O harmônico, um deve ajudar o outro, um deve ser parceiro do outro, um deve auxiliar o outro, mas não entrar na sua competência. Por isso que são harmônicos e independentes. Né? Basicamente é isso, eles devem se auxiliar para fazer que o Brasil tenha o seu progresso cada vez mais pujante. Agora, essas questões de harmônicos independentes, existe muita política nesse meio. O que o pessoal reclama é que no Supremo Tribunal Federal eles estão legislando. Exemplo, cabe ao Congresso, ao Senado, abrir uma CPI. Sim. Vai o presidente lá do Supremo e faz uma bula, sei lá como é que é o nome, não é bula, bula é no Papa, né? Bula é do Papa. Determina que seja aberta uma CPI para observar, para investigar crime, se houve crime na condução do presidente da República durante a pandemia. E isso está chacoalhando a República lá em cima. E uma das críticas que a gente vê aí nos principais portais é que diz que o Supremo está cada vez mais metendo, é o que o pessoal diz, não é esse o termo, mas se intrometendo no que não é o seu poder, não é a sua área de atuação. O termo que se usa com frequência talvez seria ativismo, né? Então, o ativismo jurídico ou judicial do STF no Legislativo e Executivo. Seria, em outras palavras, falar o quê? Olha, se o Legislativo não faz a lei ou deixa ela muito omissa, o Judiciário decide e tenta legislar, o que também é errado, né? O Judiciário não pode legislar, ele tem que julgar. Quem legisla é o Legislativo. Mas aí eles falam que tem que ser provocado. O Judiciário. No caso da CPI da Covid, foi partidinho, sei lá, que vão lá e provocam, né? Diz, olha, está acontecendo isso, não é a maioria, né? Então, onde vai a pergunta assim, onde vai parar? Será que isso não é resultado de tanto advogado sendo formado aqui embaixo? Cada vez mais as pessoas conhecendo a lei, e em conhecendo a lei, lógico que vai usar, né? Conhecendo os direitos, vai usar a lei. Sem dúvida. Talvez seja um momento de repercussão exatamente dessas faculdades que estão colocando 150 advogados em Braço do Norte, quando tinha só 3 ou 4 há 20 ou 30 anos. Exatamente. É isso, doutor. E isso é bom para a sociedade? E como é que o doutor avalia isso? Eu não vejo como mostrar o conhecimento para inúmeras pessoas como sendo algo prejudicial, mas o uso que essas pessoas fazem disso, sim. Né? E também colocar pessoas de forma incorreta ou por política em locais em que existe uma necessidade de decisão, também acaba gerando alguns problemas, né? Eu não vejo como o acesso à educação, e com certeza não quis dizer isso, mas o acesso à educação jurídica não sei se é o problema, mas o problema está, na minha concepção, ao destino que essas pessoas dão a isso, de forma equivocada, ou seja, dilapidando aquilo que se ensina, né? E também uma outra situação incorreta é que usar a política para colocar pessoas de liderança ou em locais de liderança. No STF, por exemplo, não se faz concurso para chegar ao STF, né? São indicações políticas. É isso que me refiro, na verdade, né? Se tivessem pessoas mais competentes, salvo engano, o único juiz de carreira, salvo engano, pode existir mais um, até os ouvintes podem nos ajudar, o único juiz de carreira ou um dos 2 juízes de carreira que estão no STF é a Rosa Weber. Apenas. Os outros todos são todos indicações. Então, a maior instância do país, né? A gente tem apenas poucos integrantes, se não me falha a memória, apenas 2, que são juízes de carreira. Mandar um abraço aqui para o Idinei Perim de Piccoli, da Invernada, município de Grão-Pará, está
Está em mesmo, festa né? hoje. Ednei, um abraço para todo o pessoal da Invernada que está junto conosco, gratidão, que Deus abençoe cada um de vocês. Doutor, foi lá, fez a faculdade, além daquela espinha dorsal, tem muita gente aqui conversando e perguntando a respeito, eu quero ser advogado. Estuda lá então a espinha dorsal, que são as leis, mas para aprender mesmo a fazer uma audiência na prática jurídica, como é que vocês vão fazendo isso? Como é que é a construção disso? A teoria é muito bonita, a gente sabe, de qualquer área do conhecimento. A gente sabe que ela é muito bonita, mas é indispensável que os alunos acadêmicos vão ao fórum, façam seu estágio, seja escritório de advocacia, em fórum de justiça, delegacia de polícia. É importante que façam isso. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Hoje pode-se abrir o celular e se ver uma audiência no plenário do STF e ao STJ facilmente pelo celular. E isso traz muita experiência. Ver como a coisa de fato acontece. Né? E um dado interessante, as audiências todas elas são públicas. Todas as audiências, com reais exceções, em que se aplica o sigilo, a maioria delas são públicas. Por regra, elas são públicas. Então, qualquer pessoa que tem interesse em saber como é uma audiência, por exemplo, pode ir ao Fórum de Justiça, olhar a pauta e pedir ingresso. E entra lá? E entra e vê a audiência. Mas o advogado se disser o seguinte, não, eu não quero que... Não elas são públicas, tal qual é uma missa, tal qual é um... Por essência, são atos públicos. Aí remete a Roma. Ah, verdade. Remete à origem. A essência está lá. A essência está lá. Claro, ações que se pede sigilo, ou outras de direito de família, principalmente, elas têm sigilo, né? O segredo, enfim, aí não pode entrar. E também, se a pessoa quiser ingressar numa audiência e as partes convierem e o juiz decidir que ela tem que se retirar, enfim, mas aí é uma decisão pontual. As audiências, elas são públicas, por essência, são públicas. O mundo tem mudado bastante e a gente percebe que o mundo muda, mas a essência da mudança é no direito, né? Exemplo, você pega mulher. Mulher é notório que ela passou a um papel de protagonista, sendo sujeita, ou sujeito, fazendo parte, sendo ativa na sociedade, no direito, na empresa. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, a diretora, a CEO da rádio é uma mulher. Ela tem algumas empresas, ela liga para executivos e conversa num papel que quem viveu há 30 ou 40 anos sabe que isso, no máximo o papel da mulher era ser uma professora. E passaram a ter direitos também, né? Uma série de direitos aí de respeito, de igualdade, de liberdade, e assim segue. De que maneira isso você enxerga no direito, na área jurídica? A gente tem uma pirâmide que se fala, né, que, primeiro, é muito bonito ver mulheres em situação de liderança. Eu acho isso muito bonito. A mulher, enfim, ela, na minha visão, tem a posição de liderança. As nossas mães foram líderes, sem dúvida alguma, dentro de casa. Então é muito bonito ver que isso está acontecendo e tem que ser divulgado e exaltado, inclusive, a posição como tem a presidente da rádio aqui. Acho muito bonito de fato isso. Na verdade, a construção, na minha concepção, ela vai sempre acontecendo. O direito, ele está sempre atrasado, na minha concepção. Sempre acontece dessa forma, né? Fato, valor e norma. Então, os fatos começam a acontecer. Lá atrás, as mulheres não tinham direito, mas elas começaram a fazer atitudes ou situações foram ensejadas, revoluções foram feitas para que elas tivessem o seu direito legislado. Né? Então, sempre acontecem fatos, valor e depois a norma. E depois vem a lei. A norma, a lei, isso. Exatamente. Alguém... É uma construção que se faz, né? É uma forma de ver a construção de uma legislação. É a forma que eu tenho de ver. Então, o fato acontece, ele é comum, ele é rotineiro. Isso geralmente, se for algo que muda uma história, que é uma mudança paradigmática, como se diz, então esse fato ele seja a construção de um valor na sociedade, que é o que a gente vê muitas vezes. Olha, as mulheres elas precisam estar numa posição de liderança, elas têm
esse potencial e isso está sendo tolhido por uma regra que é irracional, como talvez uma regra que falava sobre racismo, enfim. Depois de feito um fato comum, um valor construído, se faz a norma e se dá o direito. A gente viu isso com aquele afrodescendente lá dos Estados Unidos e o caso de um mercado aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que foi, de um afrodescendente que apanhou, né? E a rede de mercados aí acabou, não sei se esse é o termo, assim, fazendo um acordo lá de milhões, assim, para que isso foi. Teve o fato, teve a grande repercussão, o valor e a lei aplicada. A lei aplicada, isso. Que serve, que daí essa lei aí já vai servir como é que falou lá no início, como uma jurisprudência? No caso teve um acordo, então não tem como eu usar esse acordo, salvo para fazer outro acordo, né? Certo. Agora, se houvesse uma decisão desse caso, dizendo, olha, isso foi um caso flagrante de racismo, por exemplo, né? A condenação foi alta, em outros casos, nesse sentido, pode-se usar esse caso para mostrar, olha, o racismo tem que ser punido dessa forma. O doutor se forma lá na faculdade e vai atuar no escritório? Se for o interesse do acadêmico, sim. Eu digo, mas o doutor Henrique? Eu sim. Eu me formei em 2011, salvo engano, início de 2011. No próprio ano de 2011, peguei minha carteira da OAB e atuo desde então. Esse ano eu faço 10 anos como advogado. Como é que vai entrar na área da educação, que é uma outra... É isso, Robson. A gente sempre tem que estar em movimento, como eu costumo dizer, né? Tem que ir para caminhos em que fugir daquela zona de conforto, na verdade, né? E então, quando eu tinha meus 23 anos, eu decidi que seria um momento de buscar outros caminhos que fossem complementares ao direito. E aí então surgiu a ideia de montar essa rede educacional. O que te deu satisfação? Assim, passou quantos alunos lá? Nós já temos mais de 5 mil alunos, porque o Damásio Educacional ele existe há 8 anos, sobre a minha gestão. Então, não tenho medo de dizer que já foram mais de 5, 6 mil alunos, com certeza. Deixa eu terminar aqui o programa na 92.9. Muito obrigado aí pela sua audiência qualificada. Nós vamos mais um tempo aqui na rede social. E muito obrigado a você que esteve conosco na 92.9 FM. Tem que mandar um abraço para Abraço do Norte para o Santana. Ednilson, Edelmo, Ednilson e o Juscelio, lá do Braço Norte. Muito obrigado. E mandar um abraço para o Tico, lá em Bom Jardim da Serra, que sempre ouve o nosso programa. Mandar um abraço também para o Leiteiro, eu não vou lembrar o nome nem de qual é a empresa, mas está sempre vindo do trabalho nessa hora. Pediu que a gente lembrasse a todos. E também dos motoristas de ambulância de saúde. Muito obrigado a cada um de vocês. Amanhã a gente tem mais Café com a Guarujá aqui. Na rede social, a gente continua. E mandar dizer, quem deixar uma mensagem, quem compartilhar a nossa live, vai estar concorrendo a uma cesta especial que o Henrique está deixando aqui com a produção. Quantos alunos passaram? Acredito eu, mais de 6 mil alunos, sem dúvida. Que show, que show. Tem algum caso assim de alguém que foi lá depois de 10 anos, de alguém que já passou na prova da OAB, já está estabelecido, ganhando dinheiro, escritório próprio, andando pelo Brasil inteiro? Sim, nós temos alunos dos mais distintos. Nós temos desde aluno em que eu fiz questão de dar uma bolsa de estudos. E tenho muita curiosidade de qual destino teve ele. Ele era um morador de rua de São Paulo. Olha a história que bonita. Ele era um morador de rua de São Paulo. Brincando. Na verdade, ele, não sei por qual razão e nem como, foi a Criciúma, se estabeleceu em Criciúma, ganhou uma bolsa de estudos da Unesc, à época. Estava concluindo o curso de graduação em Direito, na Unesc,
e foi até, junto com seus outros colegas, me pedir uma bolsa de estudos para fazer o curso da OAB. Sem dúvida alguma. O nome dele era Patrício. A casa está aberta, vendo a história. E ele fez a prova da OAB, pelo que me recordo, não passou na primeira fase e ele não apareceu mais na minha instituição. Eu tinha muita vontade de saber como ele está. Saber como ele está, se algum ouvinte eventualmente sabe do destino dele, mas ele era um cara muito dedicado. Sem dúvida alguma tentou por outras vezes e acredito eu, sinceramente, deve ter conseguido. Mas me traria muita satisfação ver que eu participei de uma história dessa de sucesso. É esse caso do Patrício. Temos caso de um desembargador aposentado que foi fazer curso para cartório. Temos concursados que largam concurso para fazer curso da OAB, como advogados que fazem curso para concurso e passam para um cargo mais importante, enfim, mais importante não é a palavra certa, de mais, talvez, relevância, como promotor, como juiz, né, o que chamam mais atenção. Então, assim, são alunos bastante distintos, de histórias desde pessoas que eram moradores de rua a desembargadores aposentados. Essa é a estrutura que nós temos lá. Quem quiser saber para entrar no Damásio, como é que faz? Se está na rede social, no Instagram, Damásio Criciúma. Damásio Criciúma. Damásio com Z ou com S, vai achar lá. Vai achar. É com S, mas vai achar. No Google também vai achar Damásio Criciúma. Damásio Criciúma, pode curtir nossas redes, com frequência existem promoções lá para entender. Doutor, aí vai aparecer o Elinho. Como é que foi a relação com ele? O Elinho, né, um cara... Aonde? Primeiro, o Hélio, ele é um exemplo. É um exemplo... Elinho. Famoso Elinho. Ele é um... O Hélio Alberton, prefeito de Grão-Pará. Prefeito de Grão-Pará, exatamente. O Hélio é um cara novo, como eu, né? Um prefeito primeiro, né, um exemplo de liderança e de entusiasmo que ele tem. Visionário, está vendo já 5, 6 anos como vai ser o município lá para frente. Então, ele era um amigo de longa data meu, né? A gente tinha ideias comuns, convivíamos em espaços comuns. E na época da campanha, a gente já havia conversado várias vezes, eu, claro, sempre me posicionei a favor da sua candidatura, pela pessoa que conheço que ele é, não falando de questões partidárias, né? E aí apareceu o convite da seguinte forma, ele se mostrou, né, na verdade se posicionou como candidato a prefeito, claro que chancelei, falei, tens condições, tu vai ganhar essa candidatura. Lá atrás. Foi candidato, campanha maravilhosa, ele e Murilo Nilson, que, né, posicionou aqui há pouco. E ele então me fez o convite, Henrique, vem ser meu assessor jurídico. Eu falei, olha... Lá na campanha. Um pouquinho antes da campanha. Isso. Né? Aí eu falei, olha, eu estudei muito já essa área, conheço direito público e tenho muito interesse, e é um desafio para mim, é um desafio poder participar de um projeto de governo como o dele, que vai mudar sim o município de Grão-Pará. E um prazer imenso estar fazendo parte disso, desde já agradecer aqui ao, como eu chamo ele, meu irmão, o Hélio Alberton Júnior. O pai dele também já foi prefeito. Está aqui conosco o Ednei Perim, da Invernada. A Ivonete Rodrigues está agradecendo pela tua aula. Ao Wagner Della Justina, lá do Rio das Furnas, boa noite, bela entrevista. A Marisa Suete, lá do Bom Retiro, boa noite, parabéns pelo programa. A Josiane Erec Marcos, essa é tua sócia? Não. Erec, parabéns pela entrevista. O Clayton Freta. Diz onde é que está falando. Boa noite e cumprimentando você. Josiane, acredito que é de Grão-Pará. O Manuel Ascari está lhe cumprimentando e parabenizando pela entrevista lá no Braço Norte, mas é natural lá da Invernada do Grão-Pará. Campanha tudo certo. Campanha de cidade pequena, ela diz que é mais complexa para um advogado uma campanha no município com 6 mil habitantes do que uma cidade com 1 milhão de habitantes igual a São Paulo. É verdade? É verdade. A gente acompanha. Eu não participei diretamente
da organização da campanha do Hélio, mas a gente conhece, tu sabe, né? O único caso que eu conheço que empatou uma eleição No mundo. foi Grão-Pará. Empatar uma eleição é uma coisa que não se tem precedente aí, né? Isso, e aí pelo fato de ser decidido aí pela idade, o outro grupo estava comemorando. Exatamente. Quando estavam lá comemorando, foram lá, fizeram tudo que era tipo de conta, disse, não, Empatou. é nossa, porque está empatado e o nosso candidato é mais velho. Aí parece que estava uma turma lá no outro lado do morro, eles, oh! Aí eu estava lá na cerveja, já na coisa, olha aqui, dispararam uma salva de foguete lá de cima e foi. Quer dizer, é renhida, ela é uma campanha que não é... É uma campanha que não é comum. Não. Tem um agravante uma campanha em cidade pequena, que não é o número de habitantes, mas o problema é que todo mundo se conhece. Então todo mundo cuida de todo mundo. Então a questão que existe, um está comprando voto de outro e já faz denúncia, mesmo quando não aconteceu. A pessoa foi lá comprar um salgado e um refrigerante numa lanchonete, já acha que está comprando voto. E é uma briga que... É 3.000, 6.600, quantos votos válidos lá? Lá deve ter uns 2, 3 mil votos válidos. 2.500 eleitores, votos. né? 2.500 votos. São por aí, 2.500, 3 mil eleitores. 3 mil eleitores, vai dar isso aí, 6.500, 2 mil votos. Exatamente. Então, de vereador é cento e poucos votos. Exatamente. É fácil, eu vou para lá porque com cento e poucos votos. Não, pode fazer tudo com... Aí eles, para fazer pirraça, coloca da mesma família, os dois partidos colocam dois parentes. E as famílias são grandes também. Uma família grande. E aí complica mais ainda. Isso não dá um problema assim até na admissão de servidores, porque não pode contratar parente. Quer dizer, tu pega 10 famílias, vai contemplar, vai ter parente aí dentro, né? Ou do prefeito, ou do vice, ou da esposa. Não complica na parte jurídica, até na contratação de profissionais? Complica nas próprias licitações, né? As licitações, contratações, ACTs. Claro, não falando em concurso público, né? Sim. Concurso público é evidente, qualquer pessoa pode ingressar desde que passe no processo de concurso, né? no certame. Agora, contratações com ACT, licitações, realmente é uma dificuldade bastante grande. E Grão-Pará tem uma história tão bonita, né? Mas essas brigas, elas realmente são bastante comuns, assim. Existe uma dificuldade bastante grande no município. Que, apesar de tudo, é um município muito bonito, né? Muito belo, que encanta todo mundo que vai e vê. A Rayane Pickler. Parabéns, doutor. Belo trabalho. Nossa colaboradora do escritório. Realizado no município de Grão-Pará. A Josiane, parabéns pela entrevista. O Manuel Ascari, boa noite. Bom esclarecimento que o doutor está dando. Na campanha, como é que foi? Entre mortos e feridos, chega a vias de fato, essas coisas para o advogado, ou chega o grosso da... Chega de tudo, né? Na verdade, na campanha... Dá para escrever um livro de uma campanha? Dá. Com certeza dá para escrever um livro de uma campanha. Ainda mais uma campanha como a gente passou agora há pouco, que foi uma campanha com pandemia, com várias restrições que existem. É um problema bastante grande que a gente passou na campanha. Cada vez se restringe mais as possibilidades que existem. E na verdade, o que se pode fazer muito é o contato boca a boca, apertando a mão, conversando, o que era impossível fazer no momento de pandemia. Então se pensou numa nova forma de fazer campanha, até mesmo fazer campanha, porque em cidade pequena principalmente é o toque, é o corpo a corpo que se faz. Tomar café, vai na casa da pessoa, tem que tomar café, tem que conversar, no porco, no chiqueiro, e como é que está a safra de fumo, e como é que estão as coisas. E como é que se faz isso numa pandemia? É uma forma, é uma dificuldade que existe e a gente teve que se rebolar e correr atrás e fazer. Não foi só em Grão-Pará, é evidente, foi no país inteiro. Foi. Se fez aí, se aumentou o número de casos ou não aumentou, não é esse o nosso interesse aqui nesse momento.
Mas sim foi uma dificuldade. E dá para escrever livros, só de uma campanha eleitoral em Grão-Pará é possível se escrever um livro, sim. Passou, venceu, aí começa o trabalho. Como é que está Grão-Pará? O que enxerga? Estava lá com o prefeito desde o início, foi agora desde o início. Nós estamos aí há 6 meses. 6 meses de campanha. E parece que já se foram mais de 10 anos. 2 anos, né? Mais de 10 anos já parece que se foram da construção que tem que ser feita numa cidade pequena, né? A gente entrou em Grão-Pará, primeiro bate o desespero. A gente vê uma estrutura que acreditava ser muito mais concreta, mais palpável. Na verdade, existia uma estrutura que precisava de muito investimento, de muita construção, inclusive jurídica, legislar sobre alguns assuntos, mandar para a Câmara projetos de lei para facilitar a forma de atuar no município, mas muito já se fez. Eu vejo que a administração pública de Grão-Pará, ela é, sim, na minha concepção, um exemplo do que estamos fazendo lá, fazendo muito, em pouco tempo, de forma legal, de forma lícita, e sim vai repercutir, talvez não agora, num mês, 2 meses, mas ao longo de 1, 2 anos vai repercutir com bastante intensidade. Salvo engano, a administração já captou mais de 4 milhões de reais em recursos apenas em 6 meses. Ou seja, fazendo a coisa acontecer, trabalhando, indo a Florianópolis, falando com o deputado, a Brasília, e aí a coisa vai. Trabalha muito, prefeito, né? Tem uma característica dele, trabalhador, né? Trabalha muito e, como eu disse, dá muito exemplo. Faz a coisa correta, como tem que ser feita, a administração como tem que ser feita. O resultado já veio e vai vir ao longo de alguns poucos anos. Tem alguém aqui perguntando medicamentos. Fala sobre medicamentos, doutor. Medicamentos. É uma demanda muito constante no município. Pandemia ainda, né? Pandemia, é muito constante isso em todo o município, né? Uma dificuldade que o município tem, e eu falo enquanto assessor agora, uma dificuldade que o município tem é a quantidade de recurso que pode ou que tem disponível para pagar isso. Os medicamentos regulados que existem, o SUS manda, o Estado manda, alguns que não são regulados ou não padronizados, acabam que o município recebendo algumas demandas judiciais nesse sentido. É uma dificuldade mais grande que nós temos, mas tem que ser atendido. A saúde é um acesso, é um direito constitucional da pessoa ter acesso a ela. O Estado, que parceria tem? Como é que funciona essa história de medicamento? Se não me engano, 15%, né, tem que ser investido na saúde. Mas diz que vai muito mais do que isso, sem falar em tempo de pandemia. Imagina um tempo desse, está todo mundo louco. Muito mais, né? Enfim, eu não sei uma porcentagem específica agora, mas nós respondemos a muitos processos de medicamento e só o que tem nas contas que faço passa em muito de 15% do que vem do Estado para isso, né? E claro, como tu disseste, ele se agrava no momento de pandemia, é muito maior, é um custo extremamente alto que existe. Mas, novamente eu repito, né? É uma competência que se fala solidária da União, Estado e Município, ou seja, os 3 entes têm que sim garantir à população o acesso à saúde. Hoje, ao meio-dia, fosse elogiado, doutor. Foi elogiado? O prefeito esteve aqui no programa Cidade Campo, falando prefeito de Grão-Pará, o Hélio, falando do município, né? Porque hoje celebra o aniversário feriado lá, falando que nesse momento acontece uma live lá na cidade, mostrando alguma coisa. Dá uma palhinha aí, prefeito, fala de alguma coisa que vai fazer. Ele disse, nosso advogado, o doutor Henrique, eu vou fazer para ele um monumento aqui na cidade, porque o que eu vou falar hoje à noite é a respeito de regularização fundiária. E a prefeitura de São do Gero, ela está com uma propaganda aqui na Rádio Guarujá, até prestei atenção hoje, falando exatamente sobre isso. Não compra lote, não vende lote que não estejam regularizados. Isso dá problema para os dois. Sobre isso, o que dá para a gente falar aqui? Depois deixa o prefeito falar a novidade lá, até para nós não passar por cima da autoridade do prefeito. Não pode. Mas o que é essa regularização fundiária? O que isso quer dizer na prática, de maneira acessível? Sobre esse tema,
um programa desse inteiro não ia dar para falar tudo que tem que falar sobre regularização fundiária. É um tema tão complexo e que mexe tanto com o direito nosso, com o interesse da população, que a gente fica até com receio de falar em apenas 5, 6 minutos aqui. É um tema muito complexo, porque todo mundo quer ter a sua propriedade. Regularização fundiária. Essa propaganda ela se refere a uma garantia que quem compra um bem tem que ter. A gente sabe, um lote hoje aí, não sei quanto que está em Orleans, mas... Aqui é 800 mil, 1 milhão de reais. Aqui é o lugar mais caro do Brasil. Então pronto. Né? Imagina se a pessoa investe 800 mil reais num imóvel que não está regularizado. Ela não consegue sequer ter um título de propriedade. Não consegue ao cartório de registro de imóveis tirar um título com o seu nome. Isso gera inúmeros problemas. Depende onde está esse lote, em qual situação ele se encontra, muitas vezes nem água e luz eu não consigo ligar. Então essa campanha de São Ligério ela é muito importante, porque ela quer garantir que a população não jogue o seu dinheiro pelo ralo. Muitas vezes é isso. E nem a pessoa que está vendendo. Por exemplo, o agricultor que tem lá um terreno de 10 hectares, ele pode vender um lotinho lá no recibo para acertar depois e a pessoa construir uma casa lá? Daí é que vem todo o problema. Se pensar há um tempo atrás, e eu vou me remeter a 100 anos, 80 anos, se fazia isso. Eram áreas grandes de terra, eles não faziam o loteamento como tinha que ser correto, pegavam a parte de cima do lote e vendia. Pode vender? Não se recomenda. E se vendeu, quem comprou tem problema. Porque não posso abrir em área rural, por exemplo, um lote, uma matrícula nova com um terreno de 200, 300 metros quadrados. Eu não consigo fazer isso. Esse terreno ele fica irregular. Essa família que comprou, ela tem prejuízo. É contra a lei que isso acontece. E na área urbana? Na área urbana existe uma outra regulamentação. Existe o perímetro urbano de uma cidade e o perímetro rural. No rural eu não consigo abrir grandes terrenos, eu não consigo fazer terrenos pequenos. Na área urbana já é possível, mas existe um procedimento para ser feito também. Né? Não é simplesmente a gente vai lá e fala, comprei e vou registrar. Quem fez lá atrás? Aí existe provavelmente deve ter um contrato, né? Se não tiver contrato, mais um problema ainda existe, mas quem fez lá atrás, e essa área hoje já é urbana, existem as possibilidades de regularização, que foi o que foi feito em Grão-Pará. Nós estamos fazendo esse processo de regularização. Existem vários processos hoje. O Tribunal de Justiça se sensibilizou com isso. Inclusive, também o Legislativo se sensibilizou com essa situação. Nós temos algumas formas de regularizar. Temos REURB, papel passado, temos a lar legal. São 3 formas de isso acontecer. Dá para resolver isso? Dá para resolver. Não é simples, mas dá para resolver. Doutor, vem aqui um dia para a gente falar mais. Tem várias manifestações aqui. Eu vou pegar uma aqui, ó. Estou amando... Quem é essa, o Iago? Pegar seu nome? Não? Estou amando, tendo uma aula de direito. Parabéns para o doutor, se expressa muito didaticamente. Obrigado, Robson, por a escolha desse profissional. Boa tarde. Ele merece um monumento mesmo. Tá, não, mas eu pergunto da manifestação, dessas manifestações que tem aqui pelo WhatsApp das pessoas. Ah, não mandou nome, tá. Ganhadora do prêmio de hoje, Marlene Baggio. Ganhou a sexta, passa por aqui amanhã. Passa por aqui amanhã, né? Pode ser? Pode. Pode passar por aqui amanhã. Entre em contato conosco primeiro, que nós vamos dar um vale e aí passa por lá. A gente entra em contato com a rádio tranquilo, tá, dona Marlene? Muito obrigado. O problema do café é sempre esse. Quando a gente o assunto é bom, o tempo passa rápido. Por isso que faz 1h30 que nós estamos aqui conversando. Tem vários assuntos, vários pedidos aqui, como é o caso da própria regularização fundiária. É um tema muito amplo. Que eu acho que o prefeito vai estar falando disso na live. Quero convidar, deixa um abraço aí, parabéns ao Grão Paraense, parabéns para você, que está lá na assessoria jurídica do município. Deixo um abraço com todos os secretários, com o prefeito e com toda aquela gente acolhedora lá do Grão Paraense. Gratidão pela gentileza de vir aqui conversar conosco.
Robson, mais uma vez eu que agradeço, né? Se possível, aguardo um novo convite, virei com Porque muita vontade. vamos pegar só falar de direito, né? Sim. De repente abrir para as pessoas aqui, tenho tal caso de remédio, que foi um assunto que foi pedido para falar aqui. Como é que é o meu caso lá, que isso vai abrir, como diz, né? Nós vamos ter um dia inteiro falando e as pessoas perguntando, acho que vai ser legal isso. Exatamente, a gente pode combinar, vai ser um prazer imenso. Mandar da mesma forma um abraço especial ao prefeito, Adalberton, ao vice-prefeito, Murilo, aos secretários, é uma equipe bastante estruturada, com sinergia. Um abraço ao Grã-Paraense, hoje é aniversário de Grã-Pará. Não esqueça da live agora, já começou, né? Faz 28 minutos, mas vão lá, compareçam, dão sua mensagem, seu recado, é muito importante. E a você, Robson, né? Um grande abraço, né? Um carinho bastante grande por você e vai ser sempre um prazer imenso estar aqui batendo papo. Muito obrigado a você que esteve conosco. Eu vou citar um nome aqui, mas não com maior importância do que todos, mas eu me senti honrado de ter hoje aqui o Pedro Simon, eterno senador. Eu não vou dizer que eu seja amigo dele, mas assim, a gente troca muitos WhatsApps e ele sempre conversa conosco aqui sobre monumentos e museologia. Isso foi um motivo especial, disse que gostou muito de você. Mandar um abraço aqui para Dona Marlene ou Iago? Dona Marlene, é isso? Dona Marlene Baggio, muito obrigado, Dona Marlene, passa por aqui depois na rádio, pega o teu prêmio. E se você não ganhou hoje, amanhã tem mais café, pode passar por aqui que a gente... As mensagens aqui a gente responde a todos depois. Pedi lá para o teu assessor para responder várias manifestações aqui, dezenas. Vamos Ele lá. vai lá responder a Remete, todos. a gente tenta responder. Muito obrigado, amanhã a gente volta, forte abraço, fique com Deus, tchau, continuamos juntos. Até mais.